Olá, Clube da Insônia! No turno da madrugada, algumas chamadas podem mudar tudo. Vozes desesperadas, situações inexplicáveis e um terror que você nunca imaginou ouvir do outro lado da linha. Foi o que aconteceu com uma operadora do 911. Então bora pra Creepypasta de hoje. Eu sou a Nina e esse é o canal Torvo. A ligação sobre o menino no guarda-roupa foi horrível. Mas a verdade sobre quem ligou era algo completamente diferente. Uma operadora do 911 trabalhava no turno da madrugada, das 23 às 7 da manhã. No seu trabalho já tinha ouvido de tudo, dor, medo e também coisas estranhas. Mas quase sempre havia uma explicação. Quase sempre as ocorrências cabiam dentro de uma, entre aspas, caixa, por mais sombrias que elas fossem. Essa, porém, não cabia em lugar nenhum. Era diferente. E semanas depois ainda a perseguia nos pensamentos. Era uma terça-feira. Ou melhor, tecnicamente já era quarta, por volta das 2h30. A hora da bruxa, como alguns chamavam. Normalmente, para a central era apenas o silêncio antes do caos que chegava depois do fechamento dos bares. Ou a hora em que surgiam as chamadas mais desesperadas. O ar no centro de despacho estava parado. Um cheiro de café morno e o zumbido baixo de equipamentos eletrônicos. A tela do CAD, despacho assistido por computador, brilhava quase toda verde. Nenhuma ocorrência grave. A operadora passava o dedo distraidamente pelo anel de condensação deixado por sua garrafa d'água, em cima da mesa. Estava tentando se manter desperta. Então, uma chamada entrou na fila. O toque padrão soou. Ela clicou para atender. 911, qual é o endereço da sua emergência? Disse com a voz calma e treinada. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Apenas uma respiração rápida, curta. Depois, uma voz feminina, tensa e trêmula. Eu não sei se isso é uma emergência. Acho que eu estou enlouquecendo. Não era o início incomum, especialmente naquele horário. Muitas vezes era solidão, paranoia ou até problemas de saúde mental não diagnosticados. Ok, senhora, pode me dizer o que está acontecendo? Mas ainda preciso saber o seu endereço para saber onde a senhora está. Sim, claro, é 1427 Hawthorne Lane. Meu nome é... Bem, isso não importa agora, né? A operadora digitou o endereço no sistema. Residencial. Certo, 1427 Hawthorne Lane. Entendi. Agora me diga o que está acontecendo. Tem alguém no meu guarda-roupa. Um alerta interno acendeu na mente da operadora. Poderia ser uma invasão de domicílio. Ou apenas paranoia. Alguém no seu guarda-roupa? Tem certeza? A senhora viu essa pessoa? Não vi. Eu ouvi. A mulher respirou fundo, trêmula. Começou há cerca de 1 hora. Um som de batidas. Vindo de dentro do guarda-roupa do meu quarto. Som de batidas? Pode ser encanamento? Um animal nas paredes? Não é assim. É deliberado, como se alguém estivesse batendo pra sair. Eu pensei que estava sonhando ou que era só barulho da casa antiga, mas continuou. Toque, 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 toque. A mulher imitou o som, e mesmo pelo telefone, o ritmo específico foi perturbador. A senhora está sozinha na casa? Sim, completamente sozinha. Meu marido faleceu no ano passado. A voz dela falhou. A operadora registrou mentalmente. O luto podia mexer com a mente. Sinto muito pela sua perda, senhora. Essas batidas, a senhora tentou investigar? Eu fiquei com muito medo no começo. Fiquei na cama com um cobertor por cima, mas não parava. Então, eventualmente, eu me levantei, acendi a luz, fui até o guarda-roupa. A respiração da mulher estava acelerada. Do outro lado da linha havia um som de tecido se movendo, como se ela estivesse apertando as próprias mãos ou mexendo na roupa. E o que aconteceu quando chegou no guarda-roupa? As batidas pararam quando eu cheguei perto, e então eu ouvi uma voz. Ela baixou o tom para um sussurro. Uma voz de menino. Ele disse, me ajude, por favor, me ajude, estou preso. Um arrepio percorreu a espinha da operadora. Aquilo não soava como as histórias comuns que já ouvira. Uma voz de menino? Vindo de dentro do guarda-roupa? Sim, ele parecia tão assustado. Disse que o pai dele o colocou lá dentro e que não conseguia sair. A história havia dado uma guinada. Uma criança alegando ter sido trancada pelo pai? Não era mais apenas um barulho suspeito. Mas ainda assim, como uma criança teria aparecido dentro de um guarda-roupa trancado? Senhora, a senhora abriu o guarda-roupa? Sim. Assim que ele disse isso, eu abri na hora. Eu estava esperando, não sei o que eu estava esperando, mas não tinha nada lá. A voz dela quebrou, misturando medo e confusão. Só minhas roupas, sapatos no chão, nada, e a voz tinha sumido, silêncio.
Nada mesmo? Nenhum lugar pra alguém se esconder? Não é um guarda-roupa fundo. Dá pra ver tudo. Eu até empurrei as roupas pro lado, estava vazio. Pensei, devo ter imaginado o estresse, estar sozinha. E depois? Fiquei lá parada por 1 minuto, tentando recuperar o fôlego. Depois fechei a porta do guarda-roupa. No segundo em que a porta fechou, as batidas começaram de novo, mais fortes dessa vez. E a voz do menino: por favor, não me deixe aqui. Ele vai ficar bravo ao descobrir que eu estava falando. O pânico dela se intensificou. Não sei o que fazer, estou com tanto medo. É um fantasma? Estou perdendo a sanidade, mas parece tão real. A operadora respirou fundo. O ceticismo tentava se impor, mas havia algo genuíno no terror naquela voz. Senhora, continue na linha. A senhora está no quarto agora? Não, eu corri, estou na sala, tranquei a porta do quarto, mas ainda consigo ouvir de leve as batidas. O guarda-roupa está no quarto principal? Sim. Oh Deus, ele está falando de novo. A voz ficou baixa e urgente. Ele está dizendo que o pai trancou ele porque ele foi um menino mau. Disse que o pai fica muito bravo e que machuca ele às vezes. Para a operadora, isso foi o suficiente. O abuso infantil não era algo para duvidar, fosse ou não fosse uma situação estranha. Se havia qualquer chance de uma criança em perigo, precisava agir. Enquanto a mulher falava, a operadora já digitava no sistema para despachar viaturas. Alta prioridade, possível caso de abuso infantil. Senhora, estou enviando policiais para o seu endereço agora, ok? Eles vão verificar. Continue comigo na linha. Eles estão vindo? Oh, graças a Deus, obrigada. Ele está chorando agora, o menino. Está dizendo que o pai disse que se ele fizesse barulho, iria se dar mal. Disse que tem medo do escuro. A operadora repassou cada detalhe para as viaturas. Do rádio veio a resposta. Unidades a caminho. Tempo estimado 6 minutos. A cada minuto que passava, a operadora atualizava a localização das viaturas e tentava manter a voz da mulher estável. Senhora, continue falando comigo. Onde a senhora está agora? Ainda na sala. Estou com medo de voltar pro quarto. A voz dela soava mais fraca, como se o medo drenasse suas forças. Certo, as viaturas estão quase chegando. Pode me dizer se ouviu algum barulho vindo de outra parte da casa? Não, só as batidas e o choro. Espere. Ele parou. A operadora se ajeitou na cadeira. Parou completamente? Sim. Oh Deus, ouvi passos. Passos dentro do quarto, lentos, pesados, um som de criança. O tom de terror absoluto fez o coração da operadora acelerar. Do rádio veio a voz de um dos policiais. Chegando no local agora. Senhora, as viaturas estão na frente da sua casa. Pode abrir a porta para eles? Sim, estou indo. Ouviu-se o som distante de uma porta se destrancando. Depois, vozes masculinas, firmes e profissionais, ecoando ao fundo. A operadora deixou o áudio aberto para monitorar. Ouviu um dos policiais perguntar algo à mulher. Depois, passos mais rápidos em direção ao corredor. O barulho de uma porta sendo empurrada. Silêncio por alguns segundos. Então, pelo rádio. Central, aqui unidade 3. Não há ninguém no quarto. Apenas um guarda-roupa comum. Nada de criança. A operadora sentiu o estômago revirar. A mulher não estava inventando. Ela acreditava de verdade no que dizia. Pelo fone ouviu-se a voz dela, mais distante agora, conversando com os policiais. Eu juro que ouvi. Ele estava chorando e falou comigo. O oficial respondeu com calma, mas sem compromissos. Senhora, não encontramos nenhuma criança aqui, mas vamos dar uma olhada completa na casa. A operadora digitou a atualização do sistema, mas não conseguiu afastar a sensação incômoda. Minutos depois, pelo rádio. Central, verifique algo para nós. Há algum histórico deste endereço? Ela pesquisou rapidamente no banco de dados. O que apareceu fez o sangue dela gelar. Unidade 3, recebendo? O endereço 1427 Hawthorne Lane consta um registro de óbito no ano passado. Proprietária Eleanor Whitford. Pelo rádio veio a resposta confusa. Repita, Central. Eleanor Whitford faleceu há 14 meses. Mulher, 68 anos. Silêncio absoluto no canal. Até que o policial respondeu baixo. Central, a mulher com quem estávamos falando disse que o nome dela é Eleanor. A operadora ficou sem palavras por alguns instantes. O rádio voltou a chiar. Central, não conseguimos mais encontrá-la. Procuramos em todos os cômodos. Ela simplesmente sumiu. E então algo ainda mais perturbador. Mas encontramos isto. Dentro do guarda-roupa havia uma criança, menino, cerca de 7 anos. Está em choque, mas vivo. A operadora encarou a tela, imóvel, enquanto processava aquelas palavras. Eleanor, uma mulher morta há mais de um ano, havia ligado para o 911 aquela noite e de alguma forma tinha salvado um garoto real.
Essa foi a creepypasta de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like assombroso, se inscreva para fazer parte do Clube da Insônia, ative o sininho para não perder nada e a gente se vê no próximo vídeo.